Enfim, né, hoje nós estamos aqui, então, com esse mini curso maravilhoso, Metodologias para o Trabalho com Educação Inclusiva, na Educação Não Presencial. E a nossa convidada é Cláudia Regina Vieira, ela é doutora em Educação Especial pela USP, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ela é pós-graduada em Magistério do Ensino Superior pela PUC, ela é mestre em Educação pela Unimesp, Piracicaba, e é bacharel em Letras Libras pela UFSC, né? Ela fez no polo Unicamp. Atualmente, Cláudia, ela é professora na UFABC, no programa de pós-graduação também na Unifesp. Então, esse é o trabalho dela. Ela tem bastante experiência com ênfase em educação de surdos, atuando principalmente com os temas língua de sinais, educação de surdos e inclusão. Eu sou a Amanda, estou aqui só para mediar hoje a nossa conversa. Então, as interações do chat, eu vou anotando as questões de vocês. E para mim é uma honra. Eu sou formada em psicologia, tenho o ProLibras também, sou pós-graduada em psicopedagogia. Atualmente eu estou lecionando na FAPCOM e coordeno lá também o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Trabalho como intérprete de Libras há muitos anos, então, assim, eu sou a maior interessada em participar e ver e, enfim, me deliciar aí com as palavras da Cláudia. Já participei de outras formações dela, são todas muito maravilhosas e eu acho que nós vamos aprender muito, vai ser uma tarde maravilhosa. Enfim, essa é Cláudia. Cláudia, se faltar alguma coisa, por favor, acrescente. Tem bastante coisa aí. Na verdade, eu queria convidar duas pessoas. Eu convidei duas pessoas também para ajudar aqui no debate. Mas, eu posso falar o que está melhor? Você está me vendo? Você consegue pouco? Que é o Márcio, que está me vendo aqui. O Márcio, ele é professor na Unicesp, ele é surdo, ele é doutor em Educação e Saúde pela Unicesp também. Atualmente, ele trabalha como professor de língua de sinais lá. O que mais, Márcio, você? Sua graduação é pedagogia também, né? Pedagogia. A pós em educação especial. Fez pós em educação especial. Mestrado, doutorado na área da educação e saúde. E ele fez mestrado, doutorado, né, Márcio? Doutorado. Mestrado e doutorado. Mestrado, doutorado na área de educação e saúde. Eu sou. Aí a gente tem Do grupo do Jeites, de pesquisa. E o encontro todas as quartas-feiras à noite, que discute cada tema. E parceirona aí da Cláudia. É meu parceiro, toda vez eu chamo Márcio. E também eu convidei a professora Patrícia Pereira, que é professora, ela também tem doutorado pela USP, da Faculdade de Saúde. Ela também interpreta, conhece língua de sinais, interpreta, trabalha aí na área de inclusão, é fono. E a Patrícia também é uma grande parceira. E quando tudo isso passar, né, quando a gente conseguir organizar, ela vai ser nossa parceira do FABC, porque ela foi a professora que entrou como visitante, né, da área de língua de sinais, para fazer um reforço aí para a gente. Então, estamos aguardando aí ver como é que funcionam e como é que ficam os desdobramentos. E hoje eu convidei vocês, e para junto com todo mundo, mas eu vou falar, se tiver alguma coisa que você não está entendendo ou que tem algum problema, você me fala, daí eu intervenho aí com língua de sinais, que a gente é parceiro, sei como é que é mais ou menos aí o negócio contigo.
hoje nosso propósito aqui é conversar um pouco sobre a perspectiva, né, de educação inclusiva nesse momento de educação não presencial, né? Nesse momento aí da distância, da gente pensar um pouco sobre a educação inclusiva. E eu gostaria de começar, e aí, assim, é bem uma fala inicial, eu acho que o mais importante é acompanhar aí todos vocês e entender um pouco. Eu não sei se sou eu que estou fazendo ruído. Eu acho que é o seu fone, Cláudia. Quando você trisca, assim, quando você se movimenta um pouco, ele faz um pouco de ruído mesmo. Melhor assim? Melhora bastante. Tá, estou sem fone. É que meu notebook tá meio ruim. Pode ser que tem hora, vai ter um momento em que eu não vou ouvir vocês, mas aí a hora que eu não ouvir, eu ligo o fone de novo. E a ideia é um pouco começar conversando algumas questões que eu acho que são gerais e que são importantes, e depois a gente trocar um pouco de informação, conversar um pouquinho, trocar um pouco de figurinhas a respeito. Eu queria iniciar falando um pouco sobre a concepção, né? Eu estava discutindo há pouco concepções desse conceito, né? O que é educação inclusiva, o que é educação especial, né? Porque às vezes a gente fala de educação especial e faz uma confusão entre educação especial e educação inclusiva. Muitas pessoas tratam como se elas fossem sinônimas, né? E na verdade, a gente está aí falando de duas grandes áreas, né? A educação inclusiva, ela é uma área enorme, bem abrangente, que vai trabalhar com as minorias e com uma série de pessoas, e a educação especial vai trabalhar com o público-alvo da educação especial, aquele público-alvo da educação especial que a gente... pelo menos no imaginário, né, da gente, a gente já define, né, a gente tem algumas definições. Quem seria esse público-alvo da educação especial, né? Então, são pessoas com deficiência, né? E essas pessoas com deficiência que a gente ainda tem uma discussão grande, porque alguns transtornos e algumas por algumas pessoas são consideradas deficiências e algumas vertentes consideram alguns transtornos como deficiência, outras não, né? E geralmente quando a gente fala de educação especial ou de inclusão, a gente sempre pensa, e é uma tendência a se pensar nas barreiras e nas impossibilidades, né? Então, toda vez que a gente fala de educação inclusiva ou de educação especial, a gente sempre está pensando naquela condição de não consegue, né? Então, a gente precisa pensar na educação das pessoas surdas que não conseguem ouvir, logo não conseguem processar essa e essa informação. A gente precisa pensar nas pessoas que têm uma deficiência intelectual, que têm um atraso para se organizar, então elas aprendem mais devagar, ou elas não raciocinam, não fazem um raciocínio lógico, não fazem um raciocínio X, Y, Z. E muitas vezes a gente deixa, né, de considerar essas pessoas, na maioria das vezes a gente para de olhar para essas pessoas como pessoas, porque embora elas, né, e muitas delas tenham deficiências, e essas deficiências, elas estão, né, cadastradas dentro de um código, né, e que tem alguns procedimentos específicos, X, Y, Z, são pessoas e elas são pessoas diferentes, elas são pessoas que nem sempre elas vão ter as mesmas necessidades, mesmo tendo as mesmas deficiências. Então, quando a gente vai pensar em como é que a gente organiza, como é que a gente se organiza, né, em primeiro lugar, nessa situação que é do ensino remoto, né, desse ensino não presencial, né, e aí eu gosto bastante de usar
a referência da Suzy, né, que ela sempre diz, né, ela faz essa discussão, né, de que a gente está chamando, aí muitas vezes as pessoas estão chamando de EAD, etc., né, mas a gente está falando que é um ensino mediado por tecnologias, né, e esse ensino mediado por tecnologias, ele não necessariamente precisa ser, a gente está convivendo com ele agora, nesse momento de pandemia, mas presencialmente ele também nos ajuda muito, né, a entender como que a gente usa as metodologias, essas tecnologias para nos auxiliar nas nossas aulas, né, presenciais, inclusive. E aí, no momento em que a gente se pega, né, porque é uma discussão que eu estou na universidade hoje, mas eu tive uma experiência bastante grande de ensino básico, né, educação básica, durante mais de 10 anos, e na educação básica a gente tem uma preocupação, né, se você está trabalhando com crianças, você está trabalhando com adolescentes, e é um processo inicial, então tem uma preparação, toda uma formação, todo um contexto, né, um conceito que é importante, mas quando a gente fala de ensino superior, a gente já pensa que esse cara passou por várias barreiras, né, ou várias peneiras, né, e essa pessoa com deficiência, e falando especificamente das pessoas com deficiência que chegaram ao ensino superior, elas já passaram por um processo muito grande, inclusive o Enem, né, e aí eu acho bastante importante fazer esse registro, né, que o Enem com prova em língua de sinais, né, estando nós em 2020, sendo que o nosso Enem de 2020 vai ser em 2021, né, o primeiro Enem em língua de sinais ele foi em 2017. Então, a língua de sinais não começou em 2017, a gente teve o reconhecimento da língua de sinais em 2002, um decreto que regulamenta essa legislação em 2005, mas o Enem acessível, né, em língua de sinais, ele é de 2017. E, então, mesmo, né, quando a gente fala assim, então a gente tem uma pessoa com uma deficiência X no ensino superior, ela já passou por uma série de peneiras aí para estar no ensino superior, e as cobranças do ensino superior, não que elas tenham que ser menores ou que tenham que ser esvaziadas para esse estudante, não, né, ela precisa ser as mesmas cobranças, ele precisa ter direito a ter acesso às disciplinas e a formação, né, da forma regular, da forma com que todo mundo tem acesso, mas quando ele chega nesse ensino superior, muitos dos professores que vão trabalhar com esse estudante, eles não têm uma experiência, né, de como trabalhar com essa diversidade, e, na verdade, trabalha com diversidade o tempo todo. Então, é uma diversidade que ele tem um certo receio, muito mais pela ideia que se faz, né, de que, e aí orientada exatamente por essa visão de que falta e de que eu tenho que fazer uma adaptação e que essa adaptação vai ser muito enorme. Então, como é que eu vou dar bases matemáticas para o aluno com deficiência intelectual? Porque esse aluno com deficiência intelectual não tem raciocínio lógico, então como é que ele vai fazer? Ele está na universidade, ele chegou na universidade, ele passou por um processo, então ele vai fazer, né? Como é que eu vou adaptar a minha disciplina? Então, geralmente, quando se fala em adaptação, a adaptação, ela está ainda voltada numa concepção de esvaziamento ou de facilitação, né? Como se essa facilitação fosse uma facilitação para tirar, né, aquela questão do conteúdo, né, de dentro da concepção. Isso presencialmente. Quando a gente vai pensar na questão remota, isso parece que aumenta 50 vezes de volume e aumenta muito mais a dificuldade. Por quê? Primeiro, porque a maioria de nós, professores, está vivendo uma situação também diferenciada, também tendo que se apropriar de recursos
né, desses recursos tecnológicos, que nem sempre eram recursos tecnológicos que a gente estava acostumado a utilizar ou que a gente sabia como utilizar, né? Eu brinco que, assim, eu saí da aula da pós para vir para cá, né, para o curso. Então, a cada aula que eu dou para os alunos da pós-graduação, eu aprendo uma nova opção que a ferramenta da plataforma dá. Então, hoje a gente fez grupos, né, diferentes dentro da plataforma. Então, tem muitas coisas que a gente não estava pensando, né, que a gente também não sabe direito como fazer, que a gente também está se apropriando dessas ferramentas, e aí, a partir do momento em que a gente se apropria dessas ferramentas, a gente fica pensando, e agora como é que eu faço para adaptar para esse estudante que não sabe? E já partindo da concepção de que ele não sabe, sem perguntar para ele se ele sabe. Então, uma das grandes dificuldades que a gente vai ter remotamente é dessa interação e de perguntar para esse estudante o que é que ele realmente precisa. E nesse aspecto, aqui na UFABC, eu falo que a gente precisa, quem está na UFABC docente, ou quem está na UFABC discente, com um colega com deficiência na sala de aula, precisa saber que a gente tem um núcleo de acessibilidade dentro da universidade e que ele tem esse papel, né? Um dos papéis fundamentais do núcleo de acessibilidade que tem o registro desses estudantes, quem eles são, quais são as dificuldades que eles apresentam e quais são, logo no momento da matrícula, né, eu digo isso porque eu participei 2018, 2019, 2020, né, da comissão do ingresso. No momento da matrícula, a gente tem uma pergunta para esse discente que se inscreve através da cota de PCD, perguntando qual é a sua necessidade. Porque ele já chegou na universidade, a gente não está falando com a criança que está chegando no ensino fundamental e que não sabe muito bem como é que se organiza. A gente está falando com um adolescente, com um adulto que já passou pelo processo educacional, né, que já passou por grande parte desse processo educacional e sabe, né, quais são as facilidades, quais são as dificuldades e do que ele precisa para. Eu gosto muito de contar essa história, acho que toda fala que eu faço, eu acabo contando essa mesma história. Quem já me viu em outros espaços já deve ter visto eu contar essa história, que na outra universidade que eu trabalhava, a gente ia receber um aluno cego. Então, foi aquela coisa de, na pedagogia, ele vai entrar, é um aluno cego, a gente tem uma máquina Braille que está há 5 anos parada, vamos fazer a máquina Braille funcionar, organizar todos os materiais para que quando ele chegar aqui, ele seja otimamente recebido, e aí a gente treinou um menino, um técnico para operar a máquina, capacitou, né, várias pessoas que operavam a máquina, ensinou Braille para um monte de gente, né, para poder organizar e para poder receber. Pegamos todos os documentos e formulários que todo mundo ia responder no dia da matrícula, passamos tudo para o Braille para entregar para esse aluno cego que ia chegar, porque estava lá na ficha dele que era cego. E no momento que esse rapaz chega, que era um rapaz, chegou na pedagogia, chegamos lá com todos os materiais em Braille, conversando com todo mundo, dizendo, olha, né, vai funcionar assim, assado, você precisa responder essa e essa questão, e o material lá com aquele pesão que a gente fez, grandão, em Braille, uma encadernação para ele, ele olha para a gente e diz assim, esse material é para mim. A gente já se preparou, já está todo mundo sabendo, a gente já organizou o pessoal do grupo, que todo mundo sabe Braille, para te ajudar, para te auxiliar. Ele disse, eu não sei Braille, eu fiquei cego por conta da diabetes, e eu nem tenho sensibilidade de dedo, eu não sei Braille, eu trabalho com o DOSBox, eu trabalho com outros sistemas, né? Eu não sei Braille. E aí a gente tinha uma máquina, um monte de impressão, técnicos habilitados para operar a máquina, todo mundo em função desse estudante que nem ia usar a máquina Braille. Então, o que a gente acabou fazendo? Acabou fazendo uma cooperação com uma escola próxima, uma escola do estado próxima, que tinha estudantes cegos que usavam Braille, que não tinham material disponível,
né? Então, a gente foi fazendo esse tipo de... a gente acabou fazendo essa alteração de percurso por conta do rapaz. Foi importante para a gente? Foi, porque a gente conseguiu até organizar um projeto dentro da universidade para trazer crianças, para as crianças conhecerem a universidade, e até porque a máquina ficava lá, as professoras iam fazer o curso lá, mas se a gente tivesse perguntado para o rapaz no momento em que ele tivesse chegado, ou se a gente tivesse conversado com ele antes de tomar qualquer atitude, né, a gente teria economizado, inclusive, as folhas que a gente gastou para imprimir um material para ele que não serviu para mais ninguém, né? Então, quando a gente vai pensar nessa situação de como é que eu preparo, eu preciso entender para quem é que eu estou preparando, quem é essa pessoa. E entender que essa pessoa não é uma criança, entender que essa pessoa é um adulto que já passou por um processo grande e que ela vai conseguir te contar algumas coisas. E que ela mesma vai ter condição de te dizer aquilo que ela precisa mais especificamente e aquilo que ela pode compartilhar com as outras pessoas. Então, é diferente quando a gente vai pensar num material para uma criança, e é diferente quando a gente vai pensar no material e nessa adaptação para o jovem, para o adolescente que está na universidade, né? Esse cara que está na universidade, ele tem um mínimo de autonomia, né? Professor, se ele não tem essa autonomia, ou se ele tem essa vergonha, porque às vezes ele não diz, ele precisa, mas ele não diz, eu quero saber, mas ele não fala. Se ele não diz, né, tem algumas instâncias, alguns outros espaços, né, em que a gente vai poder tentar conversar um pouco melhor a respeito dessas questões. Mas é muito importante que a gente pense nessas pessoas como pessoas, né? Então, acho que esse é o primeiro start que eu queria dar. E aí eu queria só ver com o Márcio se ele queria falar alguma coisa de como por exemplo, para o surdo, estar nesse espaço da universidade, né? Como que está sendo para você, professor surdo, tendo que trabalhar com o seu estudante na perspectiva remota, e como que você, aluno surdo, interage nesse espaço remoto? Você pode falar um pouquinho, assim, só para a gente... daqui a pouco disparar aí para o pessoal. Eu te interpreto, tá? Pode usar sua Libras que eu interpreto você. Pode. Tô te vendo. Boa tarde para todos. A participação, estou muito feliz com vocês estarem aqui. Eu queria agradecer a Cláudia pelo convite. Também queria... Hoje eu também estou trabalhando com a educação à distância, né? E essa educação à distância é muito complicado, porque por conta do coronavírus, né, o presencial é impossível, não dá para fazer. Lá na Unifesp, tá muito difícil, porque a gente não tem intérprete de Libras, não tem. Tem uma intérprete que estava grávida, então ela está afastada de licença maternidade. Então, fica muito difícil, porque como que fica a participação minha nas reuniões? A minha participação para orientação está bem complicado como professor. Mas para o ensino, né, nas lives, nas janelinhas, às vezes a gente as pessoas usam o chat, né, para conversar ali do lado. Vai colocando o chat. Às vezes cai a internet. Porque os alunos lá na Unifesp, eu trabalho na Unifesp de Guarulhos, eles têm um diferencial, a maioria dos alunos não tem condição, assim, de uma internet boa, né? A maioria não tem um notebook, às vezes
a gente precisa ir separando e fazendo, cotizando com a família, né, para que tem 4, 5 pessoas fazendo as vaquinhas para poder organizar a situação do estudo. É bastante preocupante, porque tem alguns alunos surdos na Unifesp, de Osasco, que tem aula o dia todo, e só tem uma intérprete, uma única intérprete. Ela está exaurida, está sofrendo, coitada. Às vezes, também não tem como se organizar, né, na internet, então está bem difícil, não tem conexão. Às vezes, por exemplo, na escola de surdos, na escola bilíngue, não tem aluno em casa, o aluno surdo não tem contato, a família também não sabe língua de sinais. Então, como é que ele vai ajudar? Como é que a família vai ajudar e acompanhar no desenvolvimento e fazer as atividades, os trabalhos? É bem complicado, tá bem complicado, tá bem confuso. Os alunos hoje estão muito ansiosos, eles estão com vontade de se encontrar, né? Mas o surdo, né, com essa coisa do presencial, do contato, do visual, o contato é muito importante, tem que ver, né? E às vezes essas janelinhas fechadas é muito complicado, porque você tem que ficar procurando onde estão as pessoas, então é uma angústia bastante grande, é bem ruim. Mas a gente está lutando para que a gente consiga se desenvolver mesmo nessa situação. Eu, por exemplo, Márcio, eu tenho muita dificuldade com as reuniões, porque sem intérprete, às vezes, eu consigo dar uma olhada, assim, na leitura labial, mas quando começa a discussão, eu não consigo ver quem que está falando. Se é uma pessoa só, eu até fico ali, ligado, consigo prestar atenção. Se tem 3 ou 4 pessoas conversando, daí já era, daí já perco, eu não consigo mais entender nada. Então, para mim, é extremamente vazio, é uma janela ruim, né? Aqui, em São Caetano, tem uma escola polo, que é inclusiva. E tem surdo lá, né? Tem alguns surdos que estudam nessa escola. Mas agora tem um problema. Que é as provas, não tem prova. Antes, no presencial, ia lá, fazia a prova em língua de sinais. E ok. Mas agora, na internet, da distância, os professores não estão aceitando, né, a prova em língua de sinais. Então, precisa escrever e está bem complicado. Está bem confuso. Porque dentro da escola, né, inclusiva, os professores têm... É meio diferente, né? Porque eles pensam que o intérprete está dando resposta para os surdos, né? E não é bem isso que acontece. A maioria precisa entender, né? Tá faltando ainda um pouco mais de parceria, né? E de consciência para seguir aí mais junto. Mas o coronavírus, a gente precisa de uma solução para o coronavírus. A gente precisa dizimar isso, precisa acabar. Obrigada, Márcio. Eu vou perguntar para a Patrícia se você quer falar alguma coisa, Pá, antes da gente abrir, sobre essa questão de educação inclusiva. Então, eu lembrei, você faz em Libras, como eu faço? Não, o Márcio está fechado aqui, eu faço em Libras para ele, pode deixar. Pergunta se ele conhece o Matheus. Conhece o Matheus? Conhece.
Então, o Matheus, ele igual, não tem intérprete, e ele é o primeiro surdo que eu conheço que cursa medicina na universidade. Ele está na Federal, né, do Rio, na Federal Fluminense, não, na UFRJ. E qual que é a questão? Eles estão resolvendo as disciplinas EAD para os ouvintes, prioritariamente, e depois que fizerem isso, já anunciaram que vão pensar no Matheus. Estou falando isso e estou me autorizando a fazer isso publicamente, porque ele pediu, né, para a gente se organizar e tentar criar soluções, né? Porque nos semestres anteriores ele tinha a expectativa de formar grupos de estudos para estudar saúde em língua de sinais. E eu fui uma pessoa que fiz algumas atividades com ele. Só lembrando, né? Acho que isso é uma realidade que está acontecendo em muitos lugares. Então, na pós-graduação, eu tenho alunos que são intérpretes, e aí tem que atender não só a sua escola de origem, mas muitas escolas de origem com atividades muito diferentes para surdos que elas não conhecem, porque ficaram como referência EAD, intérprete de Libras à distância. E aí, então, está absolutamente impossível de realizar essas atividades adaptadas, sem conhecer os alunos e em tempo, né? Então, não sei se isso partilha mais com a realidade do grupo que está assistindo, ou se eles têm mais interesse da gente discutir universidade, pós-graduação. Acho que... Eu acho que é um pouquinho... Vou tentar abrir para as pessoas irem perguntando e conversando, porque a ideia, né, inicialmente seria um mini curso, né, mas para a gente fazer uma discussão um pouco mais ampla sobre essas questões, porque as pessoas acabam ficando na dúvida, né? Vou preparar minha atividade EAD, eu gravo. Tem professor que grava videoaulas. Quanto tempo de videoaula você vai pensar para fazer uma gravação? Você vai fazer uma gravação de 2 horas? Né? Para algumas situações e para algumas pessoas é impossível. Mas se você grava, esse aluno pode olhar novamente, não pode olhar novamente. Tem professor que faz síncrono, tem professor que passa PowerPoint, tem professor que passa filme, né? Então, nessa situação do filme, do texto, às vezes uma simples orientação de texto. Então, por exemplo, para aluno com deficiência visual, o professor vai passar texto, passa em PDF. Né? Em PDF de verdade, não é o texto digitalizado. Porque quando você passa o texto em PDF, a imagem, o leitor consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Agora, se você der um texto que está em um outro formato, ou que tenha, né, aqueles caracteres especiais, né, as arrobas e etc., isso na hora de passar pelo leitor, e é uma informação que parece uma informação assim, é muito bobo, todo mundo sabe. Não, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso, então não é todo mundo que sabe. Né? Então, tem algumas questões que são muito pontuais, né? E que são, que para a gente, eu falo, né? Estava falando na área de educação de surdos, que a gente estava fazendo uma discussão, então, assim, para mim, tem determinados momentos em que eu faço algumas discussões e eu falo assim, isso aqui eu nem preciso discutir mais, que isso está superado. E aí você chega num espaço e a pessoa fala assim, mas como que você faz isso? Vocês não superaram ainda? Peraí que a gente tem que voltar. Porque a gente sempre parte do pressuposto de que está todo mundo articulado com o que a área está fazendo, ou que a área já acumulou de conhecimento. E eu, ao mesmo tempo que acho que o ensino à distância é um ensino problemático, eu acho que ele coloca a gente em xeque para pensar em muitas coisas que a gente deveria estar pensando no presencial e que a gente não pensa. Acho que no caso da educação de surdos, não sei se o enfoque é só também em educação de surdos, não, né? Tá.
Mas eu acho que, no caso, eu sempre falo que o caderno dos surdos é o vídeo. Quando a gente estuda Libras, quando a gente está fazendo também as atividades Libras português, né, e português Libras, falo para como o Márcio falou agora, a prova pode ser gravada porque o vídeo é o caderno dos surdos. E então é um meio que a gente pode documentar a oralidade, né, entre aspas, a fala, a narrativa dos surdos. E então, bom, eu não quero ficar só no caso dos surdos, né? Vamos abrir, mas enfim, vamos ver o que eles têm a dizer. Tem alguma questão? Tem alguma... Tem sim, Cláudio, tem um pessoal que está comentando aqui no chat, e assim, antes disso, né, gostaria só de acrescentar que eu atendo, né, surdos em clínica, né, de psicoterapia, e nesse período de pandemia, assim, o que aumentou de pacientes com essa questão que o Márcio trouxe, né, da ansiedade, nesse sentido de perca do contato, perca da convivência, né, com os grupos, e principalmente porque o quanto isso fica cada vez mais evidenciado, assim, da falta de existência deles dentro de casa, quando os familiares não sabem Libras. Então, assim, não tem a possibilidade de encontro com seus pares que sabem, e dentro de casa eles não têm a menor comunicação com ninguém também. Então, isso realmente, assim, tem chegado exageradamente na clínica durante esse tempo de pandemia. A minha irmã trabalha na mesma escola que a Patrícia, inclusive, ela também é intérprete de Libras, e, assim, ela conta para mim que esse ano, por exemplo, eles não receberam nenhum material para ser interpretado para os alunos surdos. Então, assim, como que está sendo essa aula? Como que vai ser essa passagem de ano? Como o Eduardo Galhardo colocou aqui no chat, né? Que no ensino fundamental e médio, o principal ponto negativo é quase a total exclusão vivenciada pelos estudantes com deficiência neste momento de ensino remoto emergencial. E é isso que a gente vê mesmo, assim, às vezes chegam algumas atividades para aquela interprete do Estado ou da Prefeitura, mas são poucas. E, assim, sem o menor cuidado, sem a menor adaptação, é tipo assim, olha, toma aqui esse vídeo, esse conteúdo, se vira, interpreta, e estamos incluindo. Está tudo maravilhoso, perfeito, nós somos demais. Enfim. A Mônica Ribeiro traz assim também. Amanda parou aqui para mim, parou para todo mundo? Ela parou para mim. Sabe o que eu ia falar, que eu cortei a frase no meio? Eu ia falar do potencial também que a gente está vivendo em relação a esses vídeos, da gente gerar material de estudos, né? Então, para os surdos, se a gente tivesse uma estrutura um pouquinho mais organizada, o que a gente ia fazer era criar muito material didático bacana para a comunidade surda, né? Então, eu acho que a pandemia pode plantar, jogar essa semente, assim, essa esperança. Verdade. Eu voltei, gente? Ou não? Voltou. Ai, disso aconteceu na aula, eu fiquei uns 10 minutos falando sozinho, eu tinha até saído da reunião, foi uma tragédia. Mas, enfim, a Mônica traz assim também. Aliás, antes você quer comentar alguma coisa, Cláudia, ou Márcio, ou Patrícia, enfim, dessa questão do ensino fundamental e médio, dessa exclusão, né, com relação ao ensino remoto. A Paty também, né, se quiser falar, Paty, ela trabalha também com a interpretação em escola do Estado, né, então dá para ela falar também como tem sido a experiência, porque eu sei pela minha irmã que vai me contando, né, olha, não chega o material, não sei como está sendo, os professores não têm essa preocupação. Então, além, assim, né, de pensar quais os métodos
apropriados, como se fazer uma inclusão, né, eficaz realmente para esses alunos deficientes, não se chega a nenhum material, né, para se pensar nessa inclusão, para se pensar nessa interpretação. Então, como fazer isso, né, se não chega a nenhum material? E é a questão aí do Eduardo também, aí se vocês quiserem comentar a questão do Eduardo, enfim. Então, eu acho que quando a gente fala, né, de ensino fundamental, ensino médio, tem várias questões, né? Essa questão da exclusão, ela vem de um pensamento que é um pensamento bastante ainda... É um pensamento enviesado, é um pensamento bastante preconceituoso, né? Sim. É um pensamento que a gente ainda tem de pessoas com deficiência não conseguem, pessoas com deficiência não. E aí, eu não sei, né? Eu sou muito adepta à não adoção de materiais específicos. Eu não acredito que a gente precise de um material específico para trabalhos com pessoas XYZ. Sim. Às vezes as pessoas falam, né? Mas como é que você faz para adaptar um material? É a história do menino cego que eu contei agora há pouco. Assim, você faz uma adaptação porque lá na hora que você olhou, né? Porque a nossa referência é buscar o quê? É buscar o CID. Você busca lá a Classificação Internacional das Doenças, o CID-10, e aí você vai lá no CID-10 e vê qual que é a classificação de doença da pessoa. E já é um nome estranho, que é doença, e deficiência não necessariamente não é doença, né? Então, assim, você pensa nessa questão e aí você olha lá, porque lá tem as informações, né? Não faz isso, não consegue aquilo, não... E é só como não faz, né? E isso também não significa que se a gente olhar, todo mundo faz. Exato. É muito individual, né? E falando de ensino fundamental médio, por exemplo, eu trabalhei num colégio que tinha uma garota que ela tinha paralisia cerebral, então ela teve paralisia cerebral, teve uma doença no nascimento. Então, quando ela entrou na escola, ela mal segurava o pescoço. E ela era surda e tinha um comprometimento motor bastante severo. Então, nos primeiros anos, até ela conseguir, porque assim, a escola trabalhava, e é isso que é o que, né, a gente precisa pensar. A escola a gente precisa trabalhar com as questões de escola. Fisioterapia e etc, era uma questão que ela tinha que fazer, que ela fazia um acompanhamento, mas era fora da escola, né? O que acontecia dentro da escola? Às vezes ela trazia algumas orientações do terapeuta ocupacional, do fono, de coisas que a gente poderia estar pensando em situação da escola, mas cada um dentro da sua expertise, né? Então, assim, dentro da escola, a gente considerava as questões que eram da especificidade, mas essas questões da especificidade, elas não poderiam extrapolar as questões que eram da escola. Então, essa menina, ela tinha todo esse comprometimento motor. Então, durante o tempo em que ela tinha, que ela ainda estava se desenvolvendo, o que aconteceu? Não colocamos ela na sala para subir escada e descer. Na UFABC, um aluno que tem um comprometimento motor, o que ele vai fazer? Ele não vai estudar lá na torre 3, num lugar onde ele não consiga acessar via elevador. A gente não pode colocar isso no presencial. À distância, quando eu estou pensando em atividades e tempo de atividade, eu tenho que pensar que qual que é o conforto dessa pessoa, quanto tempo que ela fica sentada confortavelmente, se ela consegue ficar 4, 5 horas olhando para... Então, tem algumas coisas que parecem coisas desse tamaninho, mas que são coisas importantes. Então, assim, ela não tinha ela não ia para salas na escada. E o problema dela não era nem subir, era o descer, que a gente tinha um tanto de receio no descer.
ela era uma menina que ela tinha super, que ela tinha, não, ela tem, porque ela é hoje ela está na universidade, né? Mas é uma pessoa que tem um potencial muito grande e não tem nenhum comprometimento cognitivo. Chegou um momento em que ela dizia assim: por que eu não posso estudar lá em cima? Eu dizia: porque o seu motor, você vai subir, né? Você explicar para você vai subir você encosta. Descer é meio complicado. E aí você vai cair, e aí vai ser um problema, tal. Ela diz assim: mas na minha casa tem escada. E ninguém nunca perguntou isso para ela, entendeu? Assim, na minha casa tem escada, para chegar no meu quarto tem escada. Eu quero estar lá em cima, porque os meus colegas estão todos, né? Chega um determinado momento em que a sala, ambiente da disciplina é essa lá em cima e eu não vou. E aí ninguém vai da minha sala porque eu estou na sala. Eu quero subir. Né? Olha. Ela subiu. Então, tem algumas coisas que a gente precisa pensar, né? E esse movimento de exclusão é um movimento que, presencialmente, eu acho que é complicado, e EAD é mais complicado porque a gente não tem. E aí você fica sem mesmo essa noção de quem que é esse aluno e como é que você faz, de fato, essa interação com esse aluno. Mas que é super importante você saber quem ele é, se ele está na sua sala, quem ele é, e arrumar um meio, né, de entrar em contato com ele para saber se está tudo ok, se as coisas estão indo, né? Eu estava vendo aqui no chat, né, que eu estava falando do CID, né, e que a gente precisa começar a trabalhar também com a CIF, ao invés do CID, né? Então, a gente precisa trabalhar com esse outro protocolo, porque a gente está trabalhando com o protocolo das doenças. E aí, esse protocolo das doenças, das faltas, eles dão para a gente uma noção de incapacidade desse sujeito, e essa noção de incapacidade do sujeito dá uma ideia de que a gente vai precisar mudar a nossa disciplina em quase 90% para colocar esse cara dentro desse espaço. E é por isso que eu digo, no ensino fundamental e médio, isso tem um impacto. No ensino superior, isso tem um outro impacto. Sim. Porque eu preciso saber quem que é esse meu estudante. Nesse momento, à distância, esse contato é super importante. E é um contato que, de repente, dá para fazer de uma forma muito mais tranquila do que presencialmente, porque você pode fazer ali só você e ele no WhatsApp, só você e ele no e-mail, né? Só você e ele numa dessas, marcar uma sala, né, para conversar em um momento separado, para dizer: tô fazendo a disciplina assim, 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 tá bom para você? Esse fundo, essa cor, você está conseguindo entender? Você não está conseguindo entender? Porque é esse o cara que, inclusive, vai te ajudar a ser um professor mais inclusivo. E aí, esse cara que vai ajudar você a ser um professor mais inclusivo, ele vai te ajudar da seguinte maneira: você está fazendo uma pergunta para ele agora, e daqui a, sei lá, no ano que vem, quando você tiver um outro aluno com uma mesma condição, esse aluno vai te entender, vai te ensinar que nem sempre o que você fazia com ele vai servir para o outro que tem a mesma deficiência, o mesmo CID. Ele tem o mesmo CID, mas ele tem outra organização de família, outro desenvolvimento social. Ele tem outras perspectivas, né? O que eu tenho trabalhado bastante com o Márcio, né? A gente está bem parceiro, e é muito engraçado, porque assim, eu estou falando e eu sei que o Márcio está me entendendo. Né? Eu consigo saber se ele está entendendo o que eu falo, porque a gente já tem uma proximidade. Mas quando eu não estou falando, eu faço a língua de sinais para ele, porque assim, até porque eu sei que o foco dele muitas vezes está na minha imagem. Porque a gente já está acostumado com esse tipo de trabalho. Agora, se você tem um aluno surdo no meio das suas aulas, então, para professores do UFABC, que tem alunos no BCT, que dão aula no BCT, esse ano de 2020, remotamente, você vai ter 2 alunos surdos na graduação. E são surdos sinalizadores. Então, assim, como é que você vai preparar a sua aula para esse surdo? A sua aula vai ser a aula.
você tem que pensar em questões metodológicas que são mais visuais, que atendam algumas questões mais, né, específicas. Mas qual que é o seu foco principal? Seu foco principal é entrar em contato com a PROAC, lá no núcleo de acessibilidade, e dizer assim: tenho 2 alunos surdos na minha sala. Quem que vai interpretar a minha atividade? Eu não posso mandar nada para esses alunos que não tiver acessibilidade em língua de sinais. Ah, mas isso é muito fácil porque é visual aqui, ó. Tá aqui a imagem. Tá, mas a imagem diz o quê? Ele sabe ler? Provavelmente sim, né? Mas algumas coisas podem ser que tenham uma especificidade muito grande ou que requer uma comanda muito específica que você precisa ter esse acesso. Então, você tem que saber que, com alunos surdos sinalizadores, tem que ter língua de sinais incluída. E a língua de sinais, gente, quando eu falo língua de sinais, eu sou a pessoa mais chata do mundo quando se fala em língua de sinais. Língua de sinais é língua, não é sinal. Então, quando você aprende que isso aqui é casa, você aprende, inclusive, errado. Porque isso aqui não é casa só. Isso pode ser várias outras coisas. Isso pode ser teto, isso pode ser lar, isso pode ser várias outras coisas dentro de uma situação contextual de língua que não casa. Então, não adianta você ir lá e buscar que eu puxo a orelha das pessoas, né? Com surdo, não adianta você baixar o Prodef e o HandTalk e pedir para o aplicativo fazer a tradução para você, porque não vai funcionar, porque aquilo que o aplicativo faz não é uma tradução de língua. Ele faz uma tradução de termo, né? Então, ele não ajuda. Ele não coloca as coisas na estrutura da língua de sinais. Então, você precisa da língua de sinais de verdade, senão não funciona, né? Então, tem estas questões que a gente precisa tentar. Com um aluno com uma deficiência intelectual, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o que ele faz, como é que ele faz, quais são as dificuldades que ele está apresentando. Porque muitas vezes a gente fica nessa ânsia de preparar uma atividade para esse aluno que tem essa deficiência, e quando eu pego e organizo, penso metodologicamente de uma forma diferente, ou penso em abordagens e maneiras diferentes de dizer as coisas, eu consigo incluir, inclusive, alunos que não têm deficiência. Alunos que teriam uma dificuldade. Então, assim, dentro daquilo que eu pensei que era para ajudar aquele que não consegue, eu incluo muito mais outras pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas que são mais visuais, que são mais sinestésicos, que são mais, né? Então, as atividades adaptadas não necessariamente são adaptadas para uma deficiência específica, elas são adaptadas para pessoas. E é isso que a gente precisa pensar. Desculpa que vocês vão falando para eu falar e eu acabo falando muito. Era para eu responder só uma pergunta e eu... Ai, mas maravilhoso, Cláudia, quando você traz essa ideia de ter o encontro com o indivíduo ali, né, com aquele sujeito, descobrir qual que é a necessidade dele, né, antes de você trazer já todo um aparato, toda uma preparação, é maravilhoso. E quando você diz também da gente se distanciar dessa visão, né, biológica aí da surdez, da falta, da isso, daquilo, e se aproximar daquele ser humano que tem uma história social, um psicológico, né, enfim, uma personalidade, tem toda uma história por trás e é único, né, então não é os surdos, os deficientes querem assim, gostam assim, precisam assim, essa questão na biopsicossocial do sujeito, e inclusive eu acredito que muito do que a maioria deles passam dentro de casa é por ainda estarem enraizados aí na família com essa visão bastante assim da deficiência, na visão médica, né? Olha, precisa curar, então precisa proibir tais práticas, então não deixa ele ficar utilizando muito da língua de sinais. Assim, é o que eu mais escuto na clínica com os pais dos surdos, né, dos pacientes surdos,
trazendo justamente essa questão, mas olha, o fono dele, o médico dele, pediu para que a gente não deixasse de treinar isso, aquilo, porque ia o sofrimento do paciente. Ai, mas minha mãe não entende que a língua de sinais é a minha língua, é a minha identidade, enfim. E quando você traz tudo isso, faz todo o sentido. Pode falar, Patrícia. Não, eu queria contar que eu espiei aqui agora o chat e eu achei que duas questões poderiam ser destacadas. Uma porque alguém do chat fala de quão negligentes e a ausência da política pública para as pessoas com alta habilidade, né? E outra, a questão do papel da família nesse contexto, porque daí o espaço home office, né? O espaço porque a escola, ela cria uma infraestrutura para o estudo, né? Inclusive, o grupo como elemento coesivo, né? Então, às vezes a gente é mais rápido ou mais lento, mas você vai no ritmo do grupo quando você está na escola, né? E agora a gente tem uma realidade em que as famílias parceiras ou as famílias distantes, elas impactam mais no EAD, né? Então, eu queria pontuar essas duas questões que eu acho importantes, até porque eu acho que valeria, eu não sei como que estão organizadas as coisas aqui, mas eu acho que pensar política pública para autohabilidoso merece um curso exclusivamente para isso, e as parcerias com as famílias também é um tema muito rico, que a gente tem muita coisa para falar, para conversar, né? Não sei se a professora Cláudia podia falar também um pouco desses dois aspectos. Então, eu fico pensando que toda vez que a gente fala de pessoas com deficiência, a gente sempre fala das pessoas, a falta, né? Ou a dificuldade, e a gente nunca fala das altas habilidades, né? Que também é uma deficiência, né? Que também está lá encarada na fala das pessoas com deficiência, mas da mesma forma, né, Pá, que a gente escuta as pessoas falando sobre deficiente falta, deficiente não sabe, deficiente precisa da adaptação que tira, as pessoas têm aquele imaginário de que pessoas com alta habilidade nem precisam muito da sua intervenção, porque elas já sabem tudo, né? O pouco que eu sei de altas habilidades, não sou especialista, nada, mas o pouco que eu sei é que existe um sofrimento psíquico muito grande, porque a escola é algo muito maçante, muito pouco desafiadora. A média dos alunos é de nota 6, então não é aquele aluno, você fala, ele é mais inteligente. Tudo bem, só que ele é menos adaptado, né? E também outra coisa que se fala nas altas habilidades é que, pelo menos nos municípios por onde eu passava, a educação inclusiva é muito estruturada, e você pergunta quem são os autohabilidosos desses municípios, e a educação inclusiva não reconhece, né? Então, eu acho que as escolas, os professores, eles precisam ter uma estrutura melhor, né, para conseguir lidar com eles, né? A professora Cândida colocou, né, no chat também que as universidades estão vivendo o que as escolas viveram, né, depois da Salamanca, né? Que as universidades estão passando por esse processo de que teve cota, os alunos estão chegando, como é que a gente faz com esses caras que chegaram aqui? Eu não sei o que fazer com eles, né? E é muito isso, porque assim, a universidade não sabe o que fazer, muitas vezes não sabe o que fazer, e os professores também não sabem muito bem como lidar. Algumas universidades têm núcleos, né, de acessibilidade, tem alguns núcleos para auxiliar. Só que também esse trabalho desses núcleos fica muito complicado, porque assim, esse núcleo vira o espaço onde a coisa vai acontecer. Eu tenho um aluno assim, eu vou lá no núcleo e falo, o que eu faço?
né? O núcleo vai me mandar ou alguém ou alguma coisa e eu vou lá e falo o que o núcleo vai fazer. Então, a gente carece, né, de entender, a gente carece de entender quem são as pessoas, quais são esses processos, e a gente carece de entender que o processo educacional é um processo educacional para pessoas com deficiência e para pessoas sem deficiência. E que algumas especificidades que a gente encontra com muita facilidade, ou que a gente identifica muito claramente nas pessoas com deficiência, pode estar identificado em outras pessoas que não têm deficiência. E, às vezes, a gente identifica pessoas com deficiência que não têm deficiência. Que, assim, diante de uma dificuldade que eu tenho, esse aluno não acompanha, não está conseguindo acompanhar a minha disciplina. Eu acho que ele tem um déficit. Mas, peraí, baseado em quê? Baseado em que ele não está acompanhando a sua disciplina, ele tem um déficit. E eu acho que pode ser uma deficiência. Não é, né? E, assim, não funciona desta forma, e a gente não diagnostica dessa forma, e até mesmo para a área, a questão do diagnóstico é uma questão complexa, porque o diagnóstico tem uma função específica. O diagnóstico não é para eu rotular e dizer assim, esse cara logo, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Esse diagnóstico, ele precisa ter uma outra função, né? E aí, voltando lá para a questão do ensino fundamental e do ensino médio, né? Esse diagnóstico, muitas vezes, ele é um diagnóstico que, ao invés de levar o estudante para, né, para frente, né, ele empata esse estudante. E então essa questão da gente pensar, e aí é isso. Eu acho que o que eu estava querendo dizer sempre desde o princípio, a gente precisa se apropriar do que é da educação. E o que não é da educação, e que é do lado mais da clínica, o mais médico, ele só pode entrar na educação se for para nos auxiliar, né? E muitas vezes ele vem para esmagar, né? Então, durante o tempo que eu estava na rede municipal de ensino, por exemplo, a gente tinha um grande problema que era, você dizia para a mãe, olha, vamos fazer isso porque ele tem condição daquilo, ele vai fazer aquilo, aí a mãe falava assim, não, mas a gente levou ele no psiquiatra ontem, e anteontem ele estava na fono, e a fono falou que é aqui que é para fazer, e que não é para fazer isso, que não é para fazer aquilo. E aí ficava assim, mas aqui é escola, né? Então a gente precisa fazer algumas coisas. Então, assim, tinha aluno matriculado em sala bilíngue, onde a língua de instrução é a língua de sinais, que a mãe faz o implante e diz assim, então, a partir de hoje, a fono falou que a senhora precisa falar com ele. Sim, mas essa sala tem 15 alunos e ninguém fala. Né? Eu não uso língua de sinais com 15. Então, o que a senhora quer que eu faça? Que eu fale só com ele e depois eu uso língua de sinais com outro? Ah, mas ele precisa desenvolver isso. Então, ele vai desenvolver nos outros espaços, porque aqui eu preciso garantir que essa questão cognitiva e que ele consiga entender o processo e que o cognitivo dele seja avançado, né? Que a gente vá passando essa questão para frente. Se eu paro para conversar com ele, para dar essa informação para ele, porque ele está ativando um implante, por exemplo, eu prejudico 14 em detrimento de 1. Isso não significa que eu não vou falar com ele em momento nenhum. Eu não sou intransigente de dizer assim, também ele fez implante e ele vai ser punido porque ele fez um implante e eu não quero que ninguém faça implante, eu quero que faça. Eu quero que use língua de sinais. Não, mas assim, tem um momento, e não pode ser naquele momento em que está todo mundo, inclusive ele, entendendo e trabalhando dentro do processo com a língua de sinais. Quando o aluno chega no ensino superior, por exemplo, o ano retrasado, na UFABC, a gente promoveu um curso de metodologia científica para surdos, só sinalizadores.
todos eles tinham passado pelo processo de graduação, todos eles tinham pelo menos uma graduação. Isso significa que todos eles tinham feito pelo menos um TCC na vida. E nenhum deles tinham compreensão, tinham conhecimento, tinham condições de organizar um projeto de pesquisa, porque eles não entendiam o que era eles não sabiam o que era uma citação. Aí você fala assim, como é que você fez o seu TCC? Eles não sabiam o que era uma referência bibliográfica, diferença de referência bibliográfica e diferença de citação. Por quê? Porque é essa condição desse esvaziamento e dessa adaptação. A gente passa. E a gente não pode passar simplesmente por passar. A universidade precisa começar a pensar, nem que seja em parcerias, cursos, organizações entre campos, organização entre instâncias das universidades diversas que a gente tem, para fazer essa ponte, porque nesse momento desse ensino, que é à distância, uma universidade pode conversar com a outra e pode dizer, a gente fez isso aqui, a gente fez aquilo ali, a gente fez aquilo, deu certo aqui, ó. Aqui deu certo quando a gente fez isso. Aqui aconteceu mais ou menos quando a gente fez aquilo. A gente troca. Porque a gente é ambiente de pesquisa, a gente é um lugar de pesquisa. Então, a gente devia estar fazendo essas trocas. E a gente ainda está batendo a cabeça pensando que esse estudante consegue, aquele estudante não consegue, esse estudante vai, aquele estudante não vai. Nossa, agora eu preciso pensar em educação inclusiva. Não é agora que você tem que pensar em educação inclusiva. Você já devia estar pensando nisso desde sempre, né? Eu preciso incluir o meu estudante nesse ensino remoto. Também. Mas eu preciso pensar no meu estudante nesse momento remoto e eu preciso pensar no meu estudante nesse momento presencial. Um dos encaminhamentos que eu acho que, assim, seria super importante, vendo que a gente tem aí várias pessoas de outras universidades, firmar uma parceria. O que você faz? Qual que é a sua expertise lá? Eu sei que as universidades, elas trabalham com expertises diferenciadas. Vamos trocar isso, vamos fazer um encontro. Vamos formar esses professores que falam que não tem formação de professores. Mas vamos formar esses professores com quem pode fazer formação de professor. Porque nós somos os licenciados, as pessoas da área da educação que está trabalhando com formação de professor. Eu acho que a gente não pode pensar de deixar isso, e aí eu não estou menosprezando, gente, pelo amor de Deus, né? Sem pensar no menosprezo das outras áreas. Mas a gente não pode deixar que só os engenheiros, os advogados, os administradores pensem em como que a gente vai trabalhar nesse processo de educação. Nós somos educadores. E os professores... E é isso. O número de pessoas que eu vejo aqui, essas discussões que eu acabei monopolizando aqui, que eu não deixei quase ninguém falar, as coisas que estão saindo aqui dessas conversas, o que é? A gente precisa pegar essas pessoas, essas coisas, né, que as instituições já fazem e trazer para a gente, que nós que somos responsáveis, eu não estou dizendo responsável de detentor do saber específico, mas a gente lida com esse processo. A gente está nas licenciaturas trabalhando com esses licenciados. Então, a gente está formando professor. Então, a gente precisa tomar essa responsabilidade para a gente também, né? A minha área de atuação é muito mais com a surdez, mas, por estar dentro desse universo, eu estou tomada com a educação especial de uma forma geral e a discussão da educação inclusiva também. E nesse sentido, quando eu estou falando de educação de surdos aqui, eu estou falando de surdos, e eu sei que é de uma forma geral, porque, assim, quando eu fiz a Unesp de Marília, né, lá nos tempos bem atrás, né, da minha graduação, a gente tinha uma concepção que era de pensar, né, o Márcio vai dar risada agora aqui,
do surdo puro, né? Surdo puro, surdo não puro, né? E eu não vou falar, Pro. A questão do surdo puro, né? Do surdo que não é tão puro. E quando a gente fala dessa questão do surdo puro, o que a gente tem, inclusive nas escolas de ensino básico, ensino médio, não é o surdo só. A gente tem surdo com outros comprometimentos. Então, a gente precisa entender o que é uma deficiência intelectual, como é que a gente trabalha nas várias perspectivas da deficiência intelectual, o que é uma deficiência, o que é uma cegueira, né? Tanto que A gente tem famílias também, né, Cláudia? A minha dificuldade maior na clínica, quando eu era técnica de inclusão / clínica, é que quando uma criança tinha uma dificuldade cognitiva muito grave, a gente chamava os responsáveis e era difícil de orientá-los também, às vezes, né? Porque era uma questão familiar, né? E eu acho que tem uma outra coisa que eu queria pontuar, né, Pá, que eu acho que isso é importante também, mas, por exemplo, até pouco tempo a gente dizia que a surdo-cegueira era uma deficiência múltipla. E hoje a gente já trata a surdo-cegueira como um campo, né? Um braço da minoria sociolinguística cultural, né? E aí, assim... parte do grupo sociocultural específico, né? Então, assim, a gente tem que saber de todas essas... A gente também precisa saber um pouco dessas coisas, e a gente precisa trocar. Então, a gente precisa cutucar as universidades, cutucar os docentes, cutucar os professores, para a gente formar um grupo e estudar melhor essas condições, principalmente nesse momento em que a pandemia ajudou aqui a gente a se reunir nessa tarde, né? Para pensar em como é que a gente forma esses professores que estão pedindo formação. Porque os professores estão solicitando uma formação. E a gente precisa dar essa formação para eles, porque somos nós. A gente precisa chamar essa responsabilidade para a gente, eu acho, né? Então, no momento em que eu chamei Márcio, Patrícia, né? Para a gente poder fazer essa conversa, porque eu já acho que é importante a gente fazer esse tipo de organizar esse tipo de parceria, de organizar esse tipo de conversa. Não dá para eu fazer sozinha. Sozinha eu posso muito pouco, sozinha eu consigo trabalhar com os meus licenciandos ali, da minha turma específica, mas se a gente tem um grupo maior, a gente consegue fazer uma movimentação talvez maior. A gente consiga pensar, inclusive, num processo de formação para auxiliar essas pessoas, porque, assim, a gente está num momento de pandemia que eu espero que a gente consiga passar por ele, né? Como diz o Márcio, vamos sair disso. Mas a gente precisa entender também que as pessoas estão falando para a gente que a gente vai ter um novo normal, né? E dentro desse novo normal, talvez esse seja um formato que a gente possa conservar para, de repente, algumas formações, né? Então, acho que é legal a gente pensar nisso. Desculpa, gente, estou falando sozinha, já são 6h30 quase. Ô, Cláudia, eu acho realmente, né? Eu escuto vocês falando e é muito isso mesmo, né? O que me chamou muita atenção também na fala do Márcio, né? Quando ele traz essa questão dos intérpretes de Libras e da dificuldade que eles têm, às vezes, dentro da instituição, por conta de todas essas ideias de, olha, tá passando cola, vai falar isso, vai fazer aquilo. Então, assim, até mesmo dentro da sua instituição, você tem essa possibilidade de troca também. Então, assim, olha, tem uma pessoa que está ali cotidianamente com o aluno, né, com o surdo, né, no caso do intérprete de Libras, tem contato com ele todo dia, então por que não pergunta, né, também para esse profissional, olha, como eu posso fazer, o que você acha? Porque o que a gente vê muito, eu mais de 10 anos interpretando, tanto em ensino superior, quanto em ensino fundamental e médio, que a gente vê muito essa questão de uma rivalidade, né, professor, intérprete, ai, não, porque é minha aula, você se vira, eu não tenho só esse aluno surdo, eu tenho todos os alunos aqui para dar conta, então é como se o intérprete fosse o professor do aluno surdo, e ele que tivesse que dar conta de, né, enfim, passar o conteúdo para ele
e como que funciona isso. Então, ter essa troca também dentro da própria instituição, né, com os parceiros que já estão trabalhando ali também, e ceder um pouco, né, esse espaço de, olha, não precisa ter essa rivalidade, essa briga de poder, de quem que manda aqui nessa sala, é o intérprete ou é o professor, enfim. Aí, se vocês quiserem também falar um pouco sobre isso, porque é importante muito essa formação de troca entre instituições, mas às vezes dentro da sua instituição também já tem pessoas que dá para vocês irem conversando e irem trocando, e quanto que é importante isso, né? Meu microfone estava desligado. Ninguém ouviu nada. Vai de novo. Desculpa. Só uma experiência que ele vai contar. Tem um amigo que é uma faculdade próxima da casa dele, e que estuda lá na faculdade. O professor pediu para o aluno e para o intérprete sentar lá no fundo da sala, porque para não atrapalhar a aula, porque os outros alunos iam ficar olhando para o intérprete, a interpretação, e aí ia ficar curioso lá no intérprete e não ia prestar atenção. Mas é uma novidade, né? E o professor ficava nervoso, muito bravo, porque ficava olhando só para o intérprete. Eu que sou o professor, não é para olhar para ele, é para olhar para mim. Aí começou um desgaste, né, uma confusão. Tem alguns problemas sérios, né? Porque, às vezes, por exemplo, o intérprete está lá fazendo a interpretação, aí o professor está falando, aí, às vezes, o aluno surdo, ele tem, né? Dúvida. Ele tem uma dúvida, levanta a mão. Aí o professor continua falando. E aí ele fala assim, mas espera aí, por que o aluno surdo não tem que esperar a dúvida e tem que ficar anotando, né? Não dá. Porque ele tem que ficar lá olhando para o intérprete um tempão, com muita atenção. O ouvinte, ele consegue fazer as duas coisas, né? Ouvir o professor e já ir anotando. Ele ouve e vai anotando. O surdo não consegue fazer anotação. Ele tem que esperar, tem que terminar, o professor tem que terminar de explicar, aí depois que ele vai anotar. Então, às vezes, o professor não espera esse tempo, né? Por isso que, às vezes, a escola inclusiva, essa escola que chama de inclusiva, às vezes ela é mais complicada, porque o aluno não escreve. Aí, esse aluno não escreve nada, não dá um tempo dele copiar. Não é porque ele não escreve nada, é porque ou ele escreve, ou ele presta atenção no intérprete, lá no que o professor está explicando. Ou ele perde a informação, ou ele escreve o que está na lousa, né? Então, não dá para ele fazer as duas coisas. Ele é visual, isso é meio difícil, isso é bastante complicado, né? Da gente pensar. Então, é só essa experiência. Então, precisa, né? A gente precisa muito de fazer esse aconselhamento, de explicar, né? Esse processo. A gente precisa auxiliar esses professores nessa condução aí. Desculpa, gente, nem vi que eu tinha desligado o microfone. Mas acho que tem mais alguma coisa, manda aí. Eu não sei quanto tempo que a gente tem também, que a gente foi falando, são sempre meio. Então, o chat aqui está, olha, super agitado, muitas pessoas comentando muitas coisas,
Eu mesma poderia aqui dar 1000 exemplos de 1000 situações em sala de aula com o professor, ou o professor está falando tão rápido, assim, que a vontade é levantar e tacar uma cadeira nas costas dele, assim, literalmente, no final da aula, de tão cansativo e exaustivo que é interpretar. A Paty sabe bem de que eu estou falando, professor de física. Mas, enfim, a Paty, inclusive, ela coloca aqui, né, que é uma questão até de briga de ego, né, como o Márcio estava falando aí. Olha, né, tem que olhar para mim, não olha para ele. É toda uma disputa desnecessária que acaba esquecendo do principal foco, que é o quê, né? A educação, o aluno desenvolver, aprender, essa troca necessária na sala de aula. E o quanto isso é desgastante e desnecessário, né? Enfim, deixa eu ver aqui. O que mais temos no chat? Pessoal falando sobre o núcleo, que vocês já comentaram, sobre essa questão da formação, né, a importância da troca. O Eduardo até fala, né, que seria legal a gente formar aqui, a partir de nós, né, desse pessoal que está aqui reunido, esse grupo de troca, de compartilhamentos, né, e eu já estou dentro, se for formado, por favor, quero participar desse grupo. Compartilhação de saberes. O Eduardo ele fala de formar um fórum, né, interinstitucional de universidades públicas para acessibilidade e inclusão. Maravilhoso. Eu e o Márcio, a gente estava combinando de fazer, né, Márcio? A nossa ideia era fazer mas aí aí veio a pandemia, a gente não conseguiu se organizar. Porque é isso, eu tenho trabalhado bastante com o Unifesp, né? Eu tenho feito uma parceria muito, muito grande com a Unifesp, né? Eu trabalho junto com o Márcio já tem um tempo, e tem as outras professoras de lá também, a gente tem tentado uma aproximação, né? Eu acho que é legal porque a gente está, de uma certa forma, perto. Sim, né? E principalmente agora nesse momento, né? Que estamos todos trancados. Desculpa, Marcos, estava falando. Tá todo mundo, a gente está incluído, né? A gente está tentando fazer a nossa inclusão. Enfim, aí aqui no chat, Cláudia, o que aparece mais é o pessoal todos querendo participar desse grupo, todos achando uma ótima ideia, inclusive não só universidades públicas, mas as privadas também, por favor, né, vamos incluir a todos e a todas, e é isso. Agora são 6h30, né, eu não sei se mais alguém quer também falar, claro que todo mundo pode abrir o microfone também, tá, gente, poder falar à vontade. Mas se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa que seja importante, para nós, assim, foi maravilhosa toda a fala, a participação da Patrícia, do Márcio, foi um presente também para a gente. Não sei. Meu sinal é assim. Você é Palmeiras? Eu vou pensando que eu sou contra a regra do futebol. Ela não vai esquecer. É porque eu esqueço sinal de todo mundo. Mas é que eu não sou palmeirense, só isso. Só um registro, ok? Olha que irônico. Quando eu trabalhava de intérprete, eles me chamaram para eu ser intérprete e consultora de assessoria naquele Museu do Futebol. Vocês já viram? Uhum. Acho que o primeiro foi em Santos, ou era do São Paulo, não lembro. Mas aí eu falei, olha, gente, não é por nada, não. Mas o sinal é assim porque eu sou burra para futebol. E aí eles falaram, quando você vai estar junto? Ai, maravilhoso. Então, a Patrícia, né, eu queria agradecer por ela ter aceito o convite, que foi um convite, né, a gente estava correndo, assim, mas foi um convite e foi muito importante. O Márcio, porque eu puxo, o Márcio, onde eu vou. Mas ele também faz, ó, agora vai acabar aqui, 7h30,
começa o grupo dele. Aí eu tô lá, junto. Então, Bem. trabalhando junto. E aí eu só tenho a agradecer. Eu acho que o que eu queria deixar é me deixar disponível, né, enquanto professora aqui da UFABC, e acho que a gente precisa conversar a respeito, né, sobre essas atividades, o que a gente está chamando de atividade inclusiva ou não, né? Que tipo de atividade pode ser inclusiva ou não? Como é que eu posso pensar na organização da minha atividade ou não? Né? Não que eu vá dizer, olha, isso aqui é ótimo para você fazer, faz assim ou faz assado, mas tem algumas coisas que a gente consegue discutir. Então, vocês têm aí o meu contato. Eu vou colocar o meu e-mail. Eu vou pôr o meu e-mail institucional, mas ele encaminha para o Gmail. E aí, para quem quiser, eu acho que é legal da gente conversar. E aí eu acho mesmo que a gente precisa juntar aí todo esse povo, fazer um grupo e se organizar mesmo para a gente continuar essa discussão, porque é uma discussão extremamente importante, necessária, né? A gente tem que fazer essa discussão, a gente precisa continuar fazendo essa discussão, eu acho que a gente não pode deixar morrer, né, esse ponto. Ela é necessária e ela tem que ser feita por nós. Eu estou, assim, encabeçando muito, que é uma discussão que ela tem que ser feita pela gente que está trabalhando na área e pela gente que está trabalhando aqui com educação, né? Se a gente vai falar de formação de professores, a gente precisa tomar essa responsabilidade para a gente. Porque se a gente não fizer isso, outras pessoas vão fazer, e aí a gente vai continuar tendo algumas consequências que pode ser que não sejam tão positivas. E eu não estou dizendo não estou desqualificando outras áreas, mas estou dizendo que a gente precisa empoderar a nossa, né? Sim. A gente precisa tomar esse lugar, que é um lugar nosso, né? O lugar da formação de professores é um lugar que a gente precisa tomar, né? Então, vamos tomar esse espaço para essa organização. Eu gosto muito, né? Estou gostando bastante desse formato, dessas atividades do Confort. Eu acho que foi uma iniciativa extremamente importante e interessante para a gente, tanto interno quanto externo. Eu acho que rever, né, os colegas das outras universidades, rever os professores, né, e tentar fazer essa possibilidade de troca, para a gente é extremamente importante, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa fortalecer esses laços. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, que a gente está podendo pensar no fortalecimento desses laços, que a gente precisa fortalecer isso e não deixar isso passar, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa ainda para falar sobre, né? Se a gente tivesse mais tempos e mais dias, eu acho que a gente falaria muito mais coisas. Verdade. Obrigada.